Por favor, estamos juntos. Deixa eu tirar daqui. Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade a nosso estudo sobre hábitos mentais, né, que iniciamos na quinta-feira da semana passada. Conversamos bastante a respeito e um breve resumo do que a gente viu na quinta passada é que esses hábitos mentais, eles foram construídos, né, no decorrer de todas as nossas existências, todas as nossas experiências passadas, dessa vida, de vidas passadas, que infelizmente, né, na sua grande maioria, foram experiências de dor, por conta do desequilíbrio que a gente ainda vive, né? E então a gente só tem gravado, né, no nosso espírito, lá no perispírito, essas experiências ruins, né, que a gente teve, muito medo, né, muita inveja, muita revolta, muita mágoa, né, carências, e tudo isso é o que nos comanda hoje, digamos assim. Se a gente não ficar atento, né, ao que vem nessa nossa casa mental, as coisas que vêm no nosso pensamento, a gente acaba repetindo os mesmos erros, sofrendo desnecessariamente, quase sempre desnecessariamente, e aí a gente fica nessa roda viva, né? Viva no sentido de que nunca acaba, né? A gente fica nessa roda e sempre tem os mesmos comportamentos, sempre tem as mesmas reações e acaba aumentando a nossa dívida, digamos assim, né? Dívida essa que a gente contraiu no decorrer dessas existências todas, né? Contraímos essas dívidas por não seguir a lei de Deus, por não respeitar a lei de Deus, e esse afastamento da lei de Deus, esse não cumprimento da lei de Deus, nos levou a todas essas sombras que nós carregamos hoje. E são essas sombras que estão conosco, né? Todos nós, penso que, até porque todos que estão aqui na Terra têm das sombras para iluminar, né? Para clarear, porque se assim não fosse, já não estariam mais aqui. Sempre lembrando, sempre lembrando, não podemos esquecer nunca que o planeta Terra, né, onde nós estamos, é um planeta de provas e expiações, né? E a gente precisa ter isso sempre em mente. Então, as coisas ruins que a gente pensa que são ruins, vamos sempre enfatizar isso, né? Que nos causam sofrimento, eles servem, né, essas situações servem para que a gente abra os olhos, abra os ouvidos, busque compreensão, né? Porque se não for assim, se não for na dor, infelizmente, a gente não evolui, né? A gente não aprende. Bom seria se aprendêssemos no amor, apenas estudando as leis de Deus, seguindo-as todas, né? Já seria o suficiente, mas a gente quer ser Deus, né? A gente quer controlar, a gente quer comandar, quer dar ordem para os outros, acha que pode tudo. E quando a gente está com o nariz lá muito empinado, achando que pode tudo, que não precisa de Deus para nada, aí vem aquelas rasteiras bem dadas, né, que a vida nos dá, nos bota no chão para que a gente reconheça, né? Reconheça que precisamos baixar a nossa crista, que precisamos de Deus, né? Não tem outro caminho. E a gente parou nesse slide falando na questão do pensar corretamente, né? Eu vou ler novamente, não sei se todos assistiram na semana passada, o que está em preto ali, né? Na letra preta é a cópia fidedigna do livro, né? Da Joana de Ângeles, que é a Talibu, deixa eu pegar aqui até o livro que está aqui. Que é esse livro aqui, Vida, Desafios e Soluções. E dizer a vocês que, se alguém ainda não leu, eu super indico. É um livro muito bom. Deu um linguajar, algumas palavras que a gente apanha um pouco, porque foi escrito, né, numa outra época, né, vocabulário de outras épocas, mas, nossa, o ensinamento que contém nesses livros, aliás, o Jorge me indicou 4 obras, uma melhor do que a outra, né? E a gente precisa estudar, precisamos estudar, porque só com o estudo, só entendendo, né, o que passa na nossa vida, é que a gente vai conseguir fazer algo diferente.
Eu digo a vocês, eu hoje com 53 anos, eu fui acordada para a vida há 4 anos apenas, quando eu ia completar 49 anos de idade, 48 na verdade. E foi um divisor de águas. Primeiro ano, nem tanto, porque foi um ano de sofrimento, de rejeição, de luta, de resistência. Não queria, não queria, não queria aceitar nada, não concordava com nada. Me incomodei um bocado lá no Ceará, né, que era um curso presencial. Hoje eu ainda reconheço, tenho algumas recordações e, enfim. Mas graças a Deus, né, os servos do Senhor, digamos, Cris, Jorge, Claudine, Tati Rocha, o Gabriel, me lembro que dava aula na Maria Laura, a Tati Tessarodo, vários palestrantes lá que, com toda a paciência do mundo, que eu, sinceramente, se eu tivesse uma aluna chamada Helena, como eu fui, não sei até onde iria minha paciência, sabe, porque eu fui muito resistente. Mas graças a Deus, Deus me puxou, me resgatou. Eu digo a vocês que muito longe estou ainda, né, mas consigo lidar de forma bem mais tranquila com as situações. Os problemas não diminuíram, obviamente que não, nem vão diminuir, né? Porque a gente tá, eu estou aqui, né, para passar por provas e expiações, como todos nós, mas a forma de lidar com eles é completamente diferente. Eu tenho conseguido assim grandes vitórias, pequenas, mas que para mim são grandes, né? Porque me faz hoje uma Helena mais tranquila, mais serena, mais feliz, apesar de todos os problemas, mais feliz. E aí a gente voltando assim, né? Só vou ler novamente, porque essa questão do pensar corretamente é que vai fazer a diferença, é isso que a gente precisa aprender, né? Então, desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Lembrando que todas as nossas ações primeiro são pensadas, né? É o pensamento que comanda o nosso dia a dia. E é isso que a gente não pode fazer, né? Não pode ser a marionete. O pensamento manda e a gente obedece, sem pensar, sem questionar, sem ver se é bom, se é ruim, sem ver se está de acordo com as leis de Deus ou não. Então, assim, a gente não pode ser cega a esse ponto, né? Então, essa Helena dá um soco na parede, a Helena vai dar um soco na parede. Não pode ser assim. Então, esse é o primeiro grande desafio, né? É prestar atenção, olhar para as coisas que pensamos, não sair simplesmente fazendo tudo que o pensamento manda. Tem uma lição que eu aprendi, aliás, duas grandes lições, eu sempre gosto de frisar, né? Primeiro, o mal tem pressa. Isso é não sei como é que a gente pode chamar, mas isso é uma regra que eu adotei para a minha vida. O mal tem pressa, então sempre que tu estiver apressado, querendo fazer alguma coisa com pressa, porque isso, não, pode parar. Pode parar, porque por trás disso aí tem alguma coisa indevida, tem alguma coisa que está ferindo a lei de Deus. Essa coisa pode ser a arrogância, o orgulho, a vaidade. Ah, eu não posso me atrasar, porque o que que vão pensar de mim, né? Então, são essas situações que a gente tem que estar atenta. Sempre que tu estiveres com pressa, e isso eu volta e meia ainda deslizo, tô lá me pegando, querendo correr contra o relógio, mas na maioria das vezes eu paro e digo, opa, vamos parar, porque essa pressa aí tem alguma coisa que não está de acordo, né? E a outra situação que eu também costumo sempre me lembrar e praticar, obviamente, gente, vamos deixar bem claro que eu tenho tentado, né? Várias vezes durante o dia. Mas, assim, o primeiro pensamento que vem na tua mente é mentira. Não acredite. Por quê? Porque ele é fruto de todas essas existências passadas, ele é fruto dos sofrimentos que eu já tive. Então, assim, ele está gravado, né? Eu tenho gravado no meu espírito, lembrando que o espírito, né, por meio do perispírito, é que comanda o nosso cérebro. Então, assim, o que vem na casa mental é de acordo com a experiência que eu já vivi. E que não é verdade que vai acontecer a mesma coisa. Quem disse isso? Né? Também falei na semana passada que eu vi uma palestra, uma pesquisa, que dizia que falava, buscou exatamente isso, né, com várias pessoas, não lembro mais quanto tempo, mas que assim, ó, 98% das coisas que a gente pensa que vai acontecer não acontece.
Por que a gente pensa que vai acontecer? Porque a gente traz, né, quando vem aquela situação, a gente busca a resposta lá no que já está pronto. Né? E a gente não quer mudar isso aí, porque é cômodo, na verdade. Sinceramente falando, é muito cômodo, né? Eu vou pensar para quê, né? Meu pensamento vem, eu faço e arco as consequências. E eu digo a vocês que por quase 48 anos eu fiz isso, né? Graças a Deus, estou tentando mudar esse hábito, esses hábitos mentais. E assim, o que é então esse pensar corretamente? Já que a gente precisa pensar corretamente. Primeiro é isso, prestar atenção no pensamento que vem na mente. E se ele for ruim, se não for de acordo, se não for dentro das leis de Deus, se não tiver condizente com as leis de Deus, que a Maria Laura até explicou muito bem, se não estiver condizente com as leis de Deus, vamos substituir isso aí. Para, olha, não faz o que o pensamento manda e busca substituir por pensamento mais digno. Busque naquela situação ali ruim, que seja que a gente pensa que é ruim, vamos buscar uma coisa boa, vamos buscar uma coisa diferente, né? É isso que a gente precisa fazer, porque do contrário, nós vamos ficar sempre fazendo a mesma coisa, se endividando cada vez mais. E vou dizer a vocês que também eu gosto sempre de dar esse depoimento, porque já falei aqui para vocês, né? Eu era uma pessoa de pavio curtíssimo, extremamente irritada. Qualquer coisa me tirava do sério, não poderia, sabe, a princesa. Eu acho até que eu fui uma rainha em outra encarnação, porque, nossa, nada pode incomodar a madame. O barulho me incomodava, falar junto comigo me incomodava, não, tinha que deixar eu falar primeiro. Contrariar as minhas ideias me tirava do sério, sabe? Ser melhor do que eu em alguma coisa, nossa senhora, não, não pode ser melhor do que eu sou a melhor, eu sou a mais estudiosa, então assim, ó, todas essas coisas que a gente carrega ali no dia a dia, nossa, então assim, ó, e aos poucos eu estou mudando isso, hoje eu consigo, em algumas vezes, né, eu consigo ouvir o que as pessoas têm a falar, mesmo que seja contrário ao que eu falei, né? E apenas me calo e deixo a coisa acontecer. Nas questões que me irritavam, eu busco substituir esse pensamento, né, por algo assim, é que eu digo para vocês, em todas as situações, todas, sem exceção, sempre tem algo bom para ser olhado, para ser aprendido. Então vamos buscar isso aí, vamos substituir essas coisas ruins por esse algo bom, né, que há em todas as situações. Então pensar corretamente no meu ponto de vista, né? E também é o que a Joana de Ângeles coloca exatamente isso. Substituir esses pensamentos, né, maldosos, digamos, né, por pensamentos mais condizentes com as leis divinas. Ok, gente? Então, o saber pensar corretamente é isso. Agora, antes de mais nada, o primeiro passo, no caso, é a terceira pergunta, né? O que eu penso? Qual é o teor dos nossos pensamentos? Né? Se eu nem sei o que eu penso, como que eu vou mudar alguma coisa? É isso. Não sei se antes de eu prosseguir, se alguém quer fazer algum comentário, por favor, senão a gente pode tocar o barco, digamos assim. Jorge? Ô, Helena, Oi. oi. Eu queria ampliar um pouco essa introdução tua aí, que foi excelente, né? Foi maravilhosa. Praticamente eu vou repetir o que você já disse aí, né? Mas eu vou repetir no sentido de que eu queria que as outras pessoas participassem, né? Por exemplo, o pensamento nos dá ordem. Vocês perceberam isso durante a semana? Que são os seus pensamentos que dão ordem? Eu sei que a Helena já deu depoimento dela, mas Cris, aí, Carlinhos, Tinelli, Cláudia, quem está aí? Deu para perceber? O segundo ponto é que a Helena falou muito bem, ele vem de conteúdos mentais que são de dor, são de situações desagradáveis que a gente viveu. Esse é o primeiro pensamento que a gente recebe. Vocês perceberam isso também? Tiveram algum problema durante a semana e o primeiro pensamento teu qual é? É que aquilo vai dar ruim, aquilo não presta, você vai sofrer, a pessoa é ruim. Qual é a ideia que tem? E segundo é que a partir disso você cria uma ideia, porque tem um slide aí maravilhoso, cria ideia e sofre, né? Então acontece alguma coisa, teu pensamento corre lá para o passado, busca uma ideia
ideia, traz, aí você, a partir daquela ideia fantasia, começa a sofrer. Vocês perceberam isso durante a semana? É essa a questão. Porque se nós formos ficar só na teoria, nós não vamos andar para lugar nenhum. Verdade. Se durante a semana vocês não pegarem essa aula da Helena, não forem colocando, não forem observando e praticando, vão continuar com os hábitos mentais. Então, a pergunta é essa. Vocês perceberam que o pensamento é que dá a hora? Que os pensamentos vêm de conteúdos ruins do passado e que, a partir daí, você cria uma fantasia e fica sofrendo por algo que não vai acontecer? É só uma reverberação daquilo que você já viveu? Vamos, gente, vamos participar. É importante que vocês participem. Não precisam ter vergonha. A Helena não morde. Eu posso garantir para vocês. Oh, E não vai bater em ninguém também, porque ela está, né? Nós estamos pela internet, ela está longe de vocês. Então, fiquem calmos. Vamos falar aí. Quem é que está aí? Cláudia, Carlinhos, Tinelli, Pessarolo, Juliana, Cris, Rosângela. Vocês perceberam isso? Vocês têm consciência disso? Vamos, gente. eu acho que É um eles não estão bate-papo, querendo não falar é nesse momento. um monólogo. Quem sabe a gente avança mais um pouquinho? O que tu acha? A Cris quer falar pelo jeito, não? Não, Sim. na verdade eu fico me segurando para falar, porque daí isso, né? As cartinhas marcadas que falo sempre. Mas por que você fica se segurando para falar? Não, Esse é o agora, primeiro nesse pensamento. Vem momento, de um conteúdo. Então, nesse momento, ele vem de um conteúdo lá do passado, né? Sim. Ó, já estamos com um bom exemplo aí. Então, Então, vamos lá, Cris, desculpa. Não, imagina. Então, essa questão de criar um cenário drástico, assim, é muito inerente, né, ao ser humano. Então, e eu acredito que é isso, né? A gente já tem uma mente tão negativa, nós somos tão mergulhados nessa negatividade que a gente nem percebe. Então, nosso primeiro impulso é sempre, nossa, a casa vai cair, né? E falando a pergunta, né? O que aconteceu essa semana? Essa semana eu passei por isso novamente. Eu tô com esse problema que todo mundo já sabe, né? De cirurgia, opera, não opera. E ontem eu fui para o médico, assim, meu Deus, né? Vou ter mais alguma coisa. Ao mesmo tempo que tinha um pensamento querendo me trazer para cima, de confiança, de fé e tal, mas tinha aquele pensamento me puxando para a parte de baixo, né? E a gente mesmo cria um cenário todo na mente e mergulha naquilo ali como se aquilo ali fosse verdade. E a gente sofre, inclusive fisicamente, né? Porque aí dá palpitação, dá um calorão, sei lá. E aí passa por tudo isso. Só que o bacana é quando a gente consegue se ver dentro do movimento. E aí a gente consegue ver o quanto de estrago a gente faz, né? Com a gente mesmo, assim. Então, foi essa a minha experiência, assim, né? De tentar ali, de tentar me observar dentro daquele turbilhão ali. E é esse o meu depoimento, né? Mas entre mortos e feridos salvaram-se todos, como diz outro. Mas é complicado porque a gente tem essa forma mental muito enraizada, né? E sair disso demanda um esforço muito grande. O uso da inteligência, da observação, da fé, da vontade. Então, é um conjunto de qualidades que a gente pouco exerce. Então, é por isso que tem, né? Tem, com certeza. Mas não exerce. Mas não é como um músculo que está atrofiado, né? Então, tu tem ele ali, mas tu usa tão pouco que tu não sabe usar, né? Não sabe usar essa forma nova, né? E é isso. Obrigada, Helena. Fala, Rosângela, minha prima querida. Boa noite, tudo bem com vocês todos? Tudo bem. Que bacana ver você explicando. As últimas 2 aulas eu não tive oportunidade de assistir ainda, está meio corrido aqui, mas eu tenho acompanhado todas as outras, que às vezes eu consigo. Hoje eu estou em casa, né? Mas normalmente eu não estou em casa às quintas-feiras. Mas, enfim, falando de pensamentos, né? Eu acompanho o Divaldo já faz algum tempo.
E Divaldo Franco, as palestras dele são sempre sensacionais, né? Uhum, E ele tem verdade. uma fala que ele sempre usa, né? Sempre que você estiver com um pensamento ruim, imediatamente substitua por um pensamento bom, porque você substituindo por um pensamento bom, você treina o teu pensamento e isso automatiza. E eu posso dizer para vocês, não sou perfeita, óbvio, tá? Longe, bem longe, Nenhum mas, deles. Helena, eu acho que nós duas, assim, somos assim, muito parecidas no gênio. Cara, eu tô falando as coisas e falo assim, meu Deus do céu, Eu sei. duas onças. Quase alma Mas gêmeas. a gente vai tentando, né, Helena? Vamos. O importante é não desistir. O Ah, importante é fazer o movimento, né? Começar. com certeza, voltar para dentro de si, autoobservação a cada momento, né? E Exatamente. realmente, a gente, quando está numa vibe de um pensamento ruim, aquela coisa ali obsessiva, trocar por um pensamento bom é, assim, é sensacional. E a gente adquire, assim, acaba automatizando essa prática, sabe? É muito interessante, Uhum. porque a gente fica se envenenando, a gente fica se envenenando com os pensamentos, né? Exatamente. E, e quando você consegue substituir por um pensamento bom, nossa senhora, assim, muda completamente. E era isso que eu queria colocar, que essa fala do Divaldo, para mim, ela é uma lição Uhum. para essas situações. Ajuda e ajuda muito, muito mesmo. Esse é o grande Gente, boa segredo. noite. Hã? É o grande segredo da vida. Quem aprender a fazer Ex- isso não terá mais problema. exatamente. Quer dizer, os problemas vão continuar, mas, Com né? certeza. É, mas Eles não vão sair não é vão verdade, sair como é que é, de ladinho, né? justamente. Mas é isso aí mesmo, assim, procurar substituir para um pensamento bom e seguir em frente e praticando isso, que a coisa vai ficando mais leve, mais bacana. Muito obrigada pela oportunidade e boa aula para Imagina. vocês aí. E Obrigada por depois eu vou falar. voltar lá assistir as outras aulas, tuas duas últimas. Então, vamos Um lá. abraço a todos. Outro, Tchau, querido. querido. É bem isso, assim, ó, até eu já coloquei, na própria situação, no próprio problema que a gente, né? A solução, às vezes, ela, né, ali a gente busca, procura e encontra coisas boas, justamente para reverter esse pensamento. Uma outra coisa que me veio à mente, eu gostaria de lembrar também, é que às vezes a gente está tão ausente, né? O pensamento ruim vem, faz aquele estrago, dói cabeça, dói estômago, dói. E isso aí também já é um alerta para nós, né? Então, quando a gente estiver com mal-estar, presta atenção nesse mal-estar. Ele provavelmente veio de algum pensamento ruim que tu alimentou, né? Porque esse slide que está aí na tela agora é bem isso, a gente constrói a ideia e sofre. Sofre essa ideia, gente. Nós somos assim, sabe, surreais, né? A gente constrói uma coisa que não existe, chora por aquilo que não existe e sofre. Nossa, e como sofre. Aí a gente se torna vítima e fica aquela roda, né? Mas é isso, obrigado pelos depoimentos e vamos à luta, gente. Essa é a nossa missão, estar atento, prestar atenção, tá bom? Podemos ir para frente, Cris. Rosângela, baixa a tua mãozinha, senão eu vou achar que tu vai depois querer de novo. Então, a princípio, Então, como é que eu faço para baixar essa bichinha aqui, que eu não sei? vai nos Deixa eu ver três. aqui. Hã? Ah, deu. Deu? Ah, então tem que Deu. clicar nela de novo, só. Uhum. Então, a princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência em formação. Isso era euzinha. Lá no início, para mim tudo era mentira. Tanta besteira. Nossa, às vezes eu saía do CA, lá do centro, lá, do CA dos pobres, vinha para casa e disse, nossa, estou perdendo meu tempo. Nada disso é verdade, essas coisas. Sabe, eu fui, não sei se já houve, né, alguém mais resistente, mas isso era bem para mim, assim, não acreditar que podia ser diferente, né? Então, cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo um novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Então, fácil não é, gente. Fácil não é. Nós estamos
sei lá quantos milênios, quantas existências agindo sempre da mesma forma. Então, mudar essa coisa enraizada, e muito enraizada em nós. É uma experiência, é uma luta diária, contínua, que exige muita vontade e muita perseverança. Mas eu digo a vocês, por experiência própria, apesar do trabalho, do esforço, dessa perseverança, apesar de ser difícil, de ser uma luta árdua, vale a pena, porque o que a gente conquista, como a Rosângela mesmo falou, nossa, é muito bom. Eu já disse a vocês uma vez, e vou até repetir, respostas quase nunca eu as tenho. Então, as minhas perguntas ficam sem respostas, porém, as coisas vão deixando de existir, eu não sei se vocês me entendem. Muitas coisas que me irritavam, hoje não me irritam mais. Eu olho para elas assim, e até já compartilhei com vocês na semana passada, minha filha do meio disse, meu Deus, mãe, mas a própria monja, acho que é Cohen o nome, eu nunca sei o nome dela, porque eu nunca vi nenhum vídeo dela. E assim, ó, eu chego a rir às vezes da situação, vocês acreditam nisso? Eu consigo rir das coisas que me irritavam, então, para mim, não sei o que mais eu consegui nessa existência, mas essa vitória, para mim, já é muito, muito grande, assim, eu estou muito contente justamente porque essa questão da irritação era o que mais me deixava doente, né? Eu tenho gastrite, por conta disso tudo. Tinha muita dor de cabeça. Agora, nem sei mais o que é isso. Sabe? Não tenho mais dores de cabeça, Então, assim, só isso é o que eu digo para vocês, assim, vale a pena. Todo o esforço vale a pena. E aos poucos a gente vai dando espaço para essas coisas novas. E as coisas novas vão vindo. Tu vai aprendendo coisas, vai aprendendo formas diferentes de lidar com aquele problema. E vai indo. Aos pouquinhos vai indo, daqui a pouco já não existe mais aquele problema. Vem outros, claro, porque nós temos muitos, muitos e muitos, né? Muitas sombras para botar luz ainda, né? Para clarear. Fala, Jorge, por favor. Helena, você é a única que não fica nervosa com a mãozinha. Você Ah, continua seu raciocínio calmo, porque as outras, toda vez que a gente levanta a mãozinha, fica tudo apavorado. eu não tenho esse nervoso, não. Desculpe, eu vou ficar esperando eu acabar de falar. Mas é assim que tem que ser, não é? Helena, eu queria fazer uma colocação no sentido de que você falou que é difícil, né? E eu sempre tenho que discordar disso, sabe? Porque, na verdade, é muito fácil. Você tem um pensamento muito ruim, não é? Que te traz muita tristeza. Trocar aquilo pelo bom e você se sentir bem não é difícil. Agora, o que é difícil é se libertar da acomodação, da preguiça mental, da distração da mente e da falta de objetivo. Porque se nós tivermos um objetivo firme, não é uma vontade firme de fazer, é a Jorge, coisa só um mais minutinho. fácil que tem. Eu só vou ter que Tá? abrir a porta só um pouquinho, tá, gente? Só um minutinho. Vai abrir. Mil perdões, meu marido chegou e eu tenho que deixar a porta trancada. Tá bom? Pois não, Então, Jorge. nós temos aí a resistência, a negação, a preguiça, a acomodação, falta de objetivo, falta de vontade em realizar isso. E é um fato. Por que que para nós fazer o mal é difícil e fazer o bem é fácil? Fazer o mal é fácil e fazer o bem é difícil. Porque eu nunca vou entender um tipo de raciocínio desse. Olha, fazer o bem é muito difícil, mas fazer o mal é fácil. Nunca vou entender. Nunca. Sinceramente, não vou. Não vou entender por que que odiar é mais fácil do que amar, já que amar não dá trabalho nenhum. E odiar, eu tenho que pensar no cara, eu tenho que pensar no assunto ruim que ele me fez, eu tenho que ficar martelando aquilo na minha cabeça, eu tenho que direcionar meu pensamento para ele, ficar com muita raiva dele.
eu tenho que fazer um esforço danado para que tudo isso ocorra. E amar não, eu simplesmente amo aquela pessoa. Aonde é mais fácil fazer o mal e mais difícil fazer o bem? Eu nunca vou entender essa relação. E é interessante, porque você lembra dos cursos presentes, toda vez que eu falava isso é fácil, tem uma criança fácil, todo mundo ria de mim. Né? E realmente é um fato. Ô, Jorge, Você hoje falou, eu não me irrito mais. Então, se eu perguntar para você, é mais fácil e melhor não se irritar ou é mais fácil se irritar e ficar ruim? Sem dúvida, não se irritar. Ó, nossa, não tem nem Não é comparação. muito mais fácil? Então, onde é que está a dificuldade? Eu não entendo. A dificuldade está exatamente isso. Nós somos negadores. Para tudo que é de Deus, nós criamos resistência, somos acomodados, temos preguiça mental, não usamos nossa vontade e não temos objetivos bem definidos. Então, tudo é difícil, porque eu estou numa desordem. Meu mundo está numa desordem. Então, é difícil mesmo. Aí, o primeiro pensamento que vem, eu me apego a ele. O primeiro sentimento que vem, eu aceito. Aí fica fácil. Por isso que é mais fácil fazer o mal. Mas se a gente soubesse que o mal é realmente mal para nós mesmos, talvez a gente não fizesse. Era isso, Helena. Obrigado. Viu? Mas que é muito fácil, É. Carlinhos, por favor, querido. não, Helena, eu ia fazer a pergunta para o Jorge, o Jorge respondeu, né? Eu ia fazer a pergunta para ti, né? Em quem eu acredito? Tu falou que era difícil, o Jorge diz que é simples assim, desde o tempo desde o tempo do Ceará que a gente ia no presencial, né? Então eu ia fazer a pergunta para ti, né? A gente acredita em ti que é mais difícil, acredita no Jorge que é simples assim? Ele respondeu. Ele Ô, tem sempre a Carlinhos, resposta, ele tem sempre a resposta, né? ô, Carlinhos, é que, na verdade, assim, ó, é bem sobre isso que a gente está falando, né? Não, mas eu também, se eu Nossos fosse falar, hábitos, a ruindade isso. está muito enraizada em nós, né? Os Mas nossos se eu, hábitos não são do bem, né? mas se eu Então, fosse falar, eu falaria igual a ti, entendeu? porque Que é assim, a difícil. dificuldade, digamos assim, ó, não é que é difícil fazer o bem, não é isso. A nossa dificuldade está em justamente Das coisas estar antigas. atento, nossa, estar atento, Sim, sabe? Tu estar ali ligado 24 horas, né, no que tu está pensando. Tem que estar é atento. isso que a gente acha difícil. Mas assim, depois que tu pega o hábito, a coisa vai melhorando. Tu acreditas, Carlinhos? Porque a gente... Acredito porque não é difícil. eu Helena, acredito porque é tem assim, acontecido. Carlinhos, presta atenção. Quando você fala assim, ó, aí está a dificuldade. É não entender. Você precisa entender assim, ó, as coisas de Deus, elas precisam ser de livre adesão. Então, elas não podem ser impostas. Então, você fala assim, eu quero ficar atento. Pronto, já acabou com tudo. A única coisa que você não vai ficar é atento. Mas, se você se soltar no movimento, ficar leve dentro de você e deixar que as coisas aconteçam, sem medo que elas aconteçam, simplesmente deixa a raiva vir, deixa o medo vir, deixa o ciúme vir e olha para ele de frente, sem medo. É fácil. Agora, tudo que você for impor, não vai acontecer. Se você falar assim, ó, agora eu quero virar um homem de bem, você vai virar qualquer coisa, menos um homem de bem. Porque é uma imposição. E as coisas que são de Deus, por isso que Deus nos deu, entenda isso, Deus nos deu primeiro a liberdade. Por quê? Porque Ele quer que a gente faça escolhas por livre adesão. De falar assim, ó, eu vou obedecer a Deus, porque agora eu sei que isso é o melhor para mim. Então você tem o encaixe de todo o seu, toda a sua totalidade naquele exercício. Agora você vai falar assim, não, agora eu quero ser um homem de Deus. Aonde você vai ser qualquer coisa, menos um homem de Deus. Então, qualquer coisa que você fizer na sua vida, Carlinhos, se você for fazer por imposição, nunca vai dar certo. Você só vai conseguir Valeu. rigidez. Falei demais. Tchau. Valeu, Jorge. Obrigado. Mas é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pela Obrigado, participação. Helena. Imagina. Próxima, Cris. Gosto muito desse slide. Principalmente que vocês olhem a figurinha da direita. Aquele homenzinho mexendo nas máquinas lá. Estão vendo? Eu adorei essa figurinha. Então, isso aí também, palavras da Joana de Ângelo, né? Pensar bem ou mal
é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando-o com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. Então, não basta assim, pensar, não, tem que sustentar, tem que irradiar boas energias, focar naquela coisa boa para que aquilo seja realizado, né? O que se pensa torna-se realidade como é natural. Eu vou aqui contar para vocês, eu não sei se já relatei esse fato há muitos anos atrás, tem coisas que marcam a vida da gente. Eu acredito que sejam quase 20 anos atrás. Nós fizemos uma reforma aqui em casa e fomos construir a parte da frente, fazer garagens, né? E, por conta disso, derruba muro, aí o cachorro, o cão de guarda ficava preso, a casa ficou desprotegida. E aí nós tivemos visitas indesejáveis, né, de pessoas, né? E aí a primeira noite foi aquele susto, porque o cara subiu num banco, derrubou, bateu na parede, acordamos todos no desespero, enfim, meu marido estava em casa. Mas assim, foi um nervoso tão grande que eu fiquei, porque eu nunca tinha passado por experiência semelhante. Se eu disser para vocês, o que aconteceu? Na noite seguinte, o meu dia já não prestou. À noite, nossa, eu já não queria nem dormir. Eu já dormi com medo. Que aquilo ia acontecer de novo. E aconteceu, gente. Aconteceu. E aí passou mais 2 dias, e eu naquela tensão, naquele nervoso, queria terminar rápido a obra. Aconteceu pela 3ª vez. Aí, na época, frequentando a igreja católica, que muitos anos fiquei lá, um padre com família disse assim, Helena, tu tá atraindo isso. Olha, um padre, né, da igreja católica. Tu para de pensar nisso, tu estás atraindo. Esse teu pensamento, esse medo aí, tá fazendo com que a coisa aconteça de novo. Ele disse, tu vais para casa hoje, antes de dormir, tu vai rezar, pede pro anjo da guarda, proteger tua casa, e confia em Deus. E assim eu fiz, e não aconteceu mais. Então, assim, ó, gente, o que a gente pensa, a gente acaba atraindo, e aquilo vai virar uma realidade. É igual aquele slide lá, porque se eu penso, se eu sofro, aquilo vai, acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É por isso que eu digo assim, ó, qualquer pensamento dessa leva aí, doentio, perverso, servil, malicioso, injusto, troca, gente, troca. Substitui imediatamente. Também conversei, que já contei aqui, não sei para que dia, recentemente, meu filho se mudou para um prédio novo, enfim, eu fui lá. Ah, mãe, ó, aperta o botão lá, não achava o tal do botão, fiquei parada na frente do portão. Daqui a pouco, um carro atrás de mim, claro, o cara indignado. Aí eu saí, ele baixou a mão, ele baixou o vidro, eu achei até que ele ia me ajudar, né? Ele me distratou de uma tal forma, gente, um senhor de idade. Ele foi, olha, não me lembro assim de ter encontrado alguém tão deselegante, ele simplesmente me botou no chão, me chamou de emprestado, a pessoa que sai de casa para atrapalhar a vida dos outros, nossa, olha, ele falou, já nem lembro mais, já apaguei. Eu levei um susto na hora, veio aquela raiva, uma vontade de soltar, encher o desaforo, mas foi tão rápido, que naquele mesmo momento eu olhei para aquele senhor de idade, que devia ter mais de 70 anos. Deu uma pena daquele homem, vocês não acreditam, gente. Eu pensei assim, gente, que infeliz, que espírito doente, um senhor que não consegue nem se dizer assim, olha, está precisando de ajuda, posso ajudar, né? Não, me destratar daquele jeito, nunca vi, entende? Mas eu consegui trocar pensamento, eu consegui fazer essa troca, daquela raiva, aquela vontade de rebater, eu tive compaixão, assim, me deu realmente, gente, sabe? Eu pensei comigo, quanto sofrimento numa pessoa só. Que uma pessoa para fazer o que ele fez, imagina, né? Talvez até rodeado de amigos, né? Outros mais. Então é isso que eu queria dizer para vocês. E esse homenzinho ali da esquerda, da direita, aliás, né? Eu gostei dessa figurinha porque, assim, ó, a gente tem que estar presente na nossa casa mental. A gente tem que estar ali ligado, prestando atenção, sabe? Por isso que é muito importante. E esse é o grande desafio, aprender a estar presente, aprender a prestar atenção, olhar as coisas que nos acontecem. Não simplesmente deixar acontecer a reveria. Então, comandar, estar atento, escolher, a gente tem direito de fazer escolha. Escolha bons pensamentos, né? Então, esse é o nosso
nosso desafio. E é possível, tá, gente? Euzinha, sou testemunha aqui que é possível. Cris Tessarolo, depois a Tati. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Pois não, querida, se eu não souber, o Jorge sabe. Eu queria saber assim, ó, por exemplo, eu quero muito uma coisa e tem uma pessoa que vamos supor que convive comigo e ela sabe do que eu quero, é um objetivo. E ela, de certa maneira, no pensamento dela, não é verdadeiro, assim, essa pessoa ela não quer que eu consiga atingir a minha meta, ela pode me atrapalhar pelo pensamento dela? Se tu deixares, sim. É importante é que tu foque no teu pensamento e, assim, eu acredito nas irradiações, né? Nas energias, ela pode sim jogar alguma coisa para te atrapalhar, mas aí vale o teu estar atento, entendeu? Tu prestar atenção e perceber que quando algum pensamento negativo, tipo assim, ó, eu quero, sei lá, vou usar um exemplo, tá? Eu quero comprar um carro. Vou comprar um carro, já tá, sabe? Tá tudo pronto, tal. Então, essa é a tua meta, tu tá trabalhando para isso, esse é o teu objetivo, é o que tu queres. Tu tá aí, alguém junto contigo, de repente vem assim, não vou conseguir, entendeu? Talvez seja interferência de outros pensamentos, de pessoas, né? Mas aí é que eu digo, tu tens que estar atenta para saber que esse pensamento não é teu, né? E, não, eu vou conseguir sim, entendeu? É assim que eu penso, né? Pelo menos, não sei se o Jorge quer complementar. Oi, Entendi. Helena, tem duas forças, né? Atração e repulsão. Okay? Esse pensamento dela em relação a outra pessoa, que está atraindo a pessoa para o campo dela, é uma pergunta. Oi, não, está muito baixinho, Jorge, repete, por favor. Não Tem uma entendi força também. de atração e uma força de repulsão. Certo, Okay? certo. O pensamento que a Cris está tendo referente à amiga, está atraindo a amiga para o campo dela ou está usando de repulsão? Causando repulsão, eu acho. Né? Você acha que ela criar uma dúvida? Olha, aquela amiga pode me atrapalhar. É repulsão isso? Na verdade, ela vai atrair a negatividade da amiga, né? Então, ela está atraindo. Sem dúvida, na Então, verdade, ela vai, o simples fato dela pensar isso da amiga, que a amiga pode estar pensando que ela não vai conseguir, isso aí já ela está atraindo a negatividade da amiga. porque, Entendeu? do mesmo caso, ela está pondo em dúvida o objetivo dela. Olha, se a minha amiga me atrapalhar, eu não vou conseguir. A questão da fé, da vontade do querer, é não ter dúvida. Eu quero esse objetivo e eu vou conseguir. E ponto. Qualquer pensamento negativo que entrar, eu vou usar de repulsão. E vou reafirmar a minha convicção que eu vou conseguir. Agora, se a própria pessoa abre brechas para que a energia entre, né? Se ela abriu brechas, então entra toda a energia, entra todos os obsessores, entra todo mundo que vai fazer com que aquilo, né, de repente, não aconteça. Que, na verdade, também pode ser que aconteça se Deus achar que aquilo é uma prova necessária, né? Exatamente. Tem outra questão também. Okay? Mas, como nós estamos falando aqui da educação da mente, de não ter um hábito mental positivo, que é a questão da aula, o hábito mental positivo será não ter dúvida, e sim convicção. E todos os pensamentos que forem de dúvidas ou negativos em referente àquilo precisam ser repudiados e trocados por um pensamento que me dê atração com o meu objetivo. Tudo bem, Cris? Entendeu? Cris Tessarolo? Subiu, Rosana. Acho que Tati, Maria, nós usamos de repulsão com ela. depois ela volta. Tati, Maria, na ordem, por favor. Oi, gente, boa noite, a Tati. Boa noite, Tati. Na verdade, boa noite. Quando tu estavas falando ali a tua história, Helena,
eu lembrei de uma situação que eu estou passando, que é bem atual, de uma dificuldade, assim, que eu estou tendo. Não eu dificuldade, mas enfim, uma aprovação que eu estou passando mesmo. E eu consigo ter esse discernimento, por exemplo, que nem tu teve, assim. Eu não tive o ímpeto de raiva nem nada, assim, para revidar, mas eu senti pena da pessoa, sabe? E eu não sei se esse sentimento... Hoje, inclusive, eu me questionei sobre esse sentimento, sabe? Se sentir isso, se sentir pena sobre a cegueira da outra pessoa e, ao mesmo tempo, entender que isso também faz parte de mim, né? E que, nesse momento, eu vejo que está em transformação, porque eu não estou respondendo da mesma forma. Enfim, eu não sei se... Eu me questionei justamente hoje sobre isso, se esse sentimento de pena, porque a primeira coisa que eu senti foi pena, sabe? Se seria uma coisa errada, assim. Aí eu queria trocar uma ideia com vocês sobre isso. Então, Posso Tati, responder eu? só deixa eu dar minha, já que eu, né? Mas assim, Tati, eu não sei bem se pena seria, né, a forma correta de expressar, mas eu vi um sofredor, entendes? Eu vi um sofredor, eu olhei para aquele senhor e vi esse sofredor, entende? E na mesma hora também eu pedi, né, mentalmente, eu disse, meu Deus, tenha misericórdia, né? Eu pedi isso, sabe? Na minha mente, assim, né? Eu fiquei olhando para ele, deixei ele falar, nem assim, tipo, da metade para frente do que ele falou, eu já não ouvi mais, né? E fiquei pensando naquilo, no sofrimento daquele homem, e pedi que Deus, né, o ajudasse e botasse, né, iluminasse as sombras dele, que desse força, que os anjos da guarda ajudassem aquele senhor naquele sofrimento que ele estava passando. Então, assim, ó, eu sentir pena por pena, eu acho que também não é legal. Essa é a minha opinião, claro. Tinelli? Então, sobre a Tati que falou, nós não devemos sentir pena, nós devemos sentir compaixão pelas pessoas, porque esse sentimento de pena, ele é meio assim, não é bom, né? Porque ele não é um sentimento completo, é um sentimento assim um pouco, não sei explicar bem. A gente tem que provar compaixão para a pessoa, né? Que tem problema, que está com essa cegueira de não entender, de não compreender, né? Então, nós temos que provar compaixões e rezar por ela, né? Mandar boas vibrações para ela, né? Porque toda pessoa tem as suas causas nesta vida terrena. Cada um tem as suas, quem de mais, quem de menos, quem grande, quem pequeno, né? E cada um enfrenta segundo a sua clareza mental, a sua sageza mental, a sua sabedoria mental, né? Claro, nós estamos numa escola aprendendo, né? Todo dia fazemos um passinho, um pouquinho para frente. E tem aqueles que não estão aqui com nós, e poucos vão encontrar a via da sabedoria para compreender as dificuldades da vida, né? Então, nós temos que respeitar, mas provar compaixão, não pena. O sentimento de Exatamente. pena não é bom para ninguém. Concordo plenamente, né? Obrigada, querida. Tati, quer comentar mais alguma coisa ou podemos deixar a Cris falar? Cris? Ela deu uma saidinha, mas ela já volta. Ah, então, podemos deixar a Cris falar, Maria? Sim. Então, vamos lá. A gente foi aquela hora ali, eu fechei tudo aqui sem querer e não consegui mais voltar. Mas eu entendi. E eu queria fazer outra pergunta. Já aproveitar. Quando fala em pena, não tem um pouco de arrogância na pena? Isso, concordo. Por isso que eu retifiquei, porque, na verdade, não é pena que a gente... Porque quando sente pena, é como se o cara fosse muito inferior a ti, né? Diz, nossa, tadinho, é um coitadinho, né? Mas, por isso que eu retifiquei e, na verdade, assim, o que eu senti foi o que eu coloquei há pouco também, né? Mas a compaixão mesmo de ver um sofredor e pedir que Deus ajude, tentar emanar umas energias boas, né? Uma oração ali rapidinho para ajudar, né? Aquele sofredor. Cris? Olá.
Então, eu gostaria de fazer uma reflexão em cima dessa questão da pena e de todos os outros conceitos que a gente tem, principalmente quando a gente está em sofrimento. A Tinelli falou muito bem, né, que a pena precisa ser substituída pela compaixão, porque normalmente nós temos o hábito de nomear as coisas, né? E isso é muito comum, então nós sempre temos um nome pronto para as coisas. Eu senti pena, senti compaixão, senti inúmeras outras palavras que a gente utiliza no dia a dia, né? Mas também eu acredito que a gente faça isso, e eu me incluo nisso, muito superficialmente. Não sei se a Tati está aí já ouvindo, né? O que é sentir pena? O que é sentir compaixão? E a gente precisa ficar muito atento ao sentimento e esquecer um pouco a palavra, né? O que vai no meu coração, o que eu sinto em determinado momento que eu estou passando por determinada situação, independente de qual seja, né? Então, eu acho que é essa investigação que a gente precisa fazer, se esse pensamento... só um pouquinho. Elas estão chegando aí, a Maria e a Tati de novo. Então, o que eu estou sentindo? Esquecer o nome, né? Não preciso dar um nome. Mas o que eu estou sentindo? O que o meu coração está ali? O que está pulsando no meu coração de verdade? Porque eu acho que é essa investigação íntima que vai me fazer cair na realidade, né? Porque é muito simples nomear as coisas. Pena, compaixão, caridade, né? A gente normalmente tem muitas palavras prontas, né? E esquece de realmente sentir o que cada uma delas quer dizer. E eu acho que a partir do momento que a gente realmente mergulhar nesse sentimento, a gente vai começar a se autoconhecer, né? E transformar isso que a gente sente, a princípio, pelos outros, e é claro que primeiramente pela gente mesmo, né? Só que como a gente está ali separado, a gente acaba projetando isso para fora, né? Seria mais ou menos isso. Não sei se ficou claro. Obrigada, Helena. Imagina, eu que agradeço. Jorge? Oi, presente. Eu quero, né? Reforçar o que a Tinelli falou e o que a Cris falou. Tanto que no Evangelho, em primeiro lugar, a pena é uma arrogância mesmo, é um sentimento de superioridade referente ao outro. E o que o Evangelho nos aconselha, Jesus nos aconselha, é ter piedade. Piedade, aí entra o sentimento que a Cris referiu. É quando você sente a dor do outro, que é o que a Tinelli falou sobre compaixão. Então, quando você sente a dificuldade do outro, quando você sente a dor do outro, quando você sente que o outro não pode lhe dar aquilo que talvez você quisesse, aí você tem um sentimento de piedade. A piedade é o início para nos tornarmos caridosos, que depois vai terminar no amor. Então, a palavra certa seria piedade e o sentimento correto é exatamente sentir o que o outro, a dificuldade do outro, a dor do outro, o problema do outro, compreender isso dentro do seu coração e a partir daí produzir um fluido que vá acolher aquele irmão que está necessitado, que por contração de consciência não pode ser melhor naquele momento, mas que também é um filho de Deus, igual a nós. Obrigado, Helena, pela sua paciência com todos nós. Nossa, tranquilo. Obrigada, gente. Muito bom. Realmente, às vezes essa mania que a gente tem de dar nome às coisas, né? E pena, eu concordo. Uma arrogância muito grande, né? Mas, enfim. Obrigada pela participação de todos. Podemos passar, Cris? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais.
influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Essa é a questão 459 do Livro dos Espíritos, livro que também indica, não sei se, né, se todos já leram, mas eu já li uma vez muito às pressas e voltei a ler novamente, um grande aprendizado. E eu achei essa questão muito pertinente, porque na hora que a gente constrói uma ideia, sofre essa ideia, alimenta esse pensamento, alimenta esse sofrimento, como o Jorge acabou de falar há pouco, a gente está atraindo espíritos sofredores, que vão entrar na mesma sintonia, na mesma frequência que nós, e daí, um abraço, gente. Aí a coisa fica muito séria, né? Então, mais de todos os outros motivos que a gente já falou, que é importante cuidar do que a gente pensa, tá aí mais uma razão, e uma forte razão, né? Quando a gente alimenta um pensamento ruim, né, e a gente fica dando vida para ele, fica sofrendo, é uma legião que está sofrendo conosco. Por isso que quando a gente entra de cabeça ali e deixa tudo tomar conta, eu agora até me lembrei de uma situação que aconteceu no ano passado, acho que foi no passado, que eu também compartilhei lá no ano passado, durante um curso, o meu neto, eu tenho um neto mais velho, de 9 anos, na época estava com 8 anos, e eu não lembro mais o que ele fez, mas ele me tirou do sério de uma tal forma, que assim, ó, eu não sei se tem mais alguém que é avô aqui, avó no curso, mas o amor que a gente tem por um neto, gente, é algo indescritível, assim, sabe? É um amor enorme. Então, assim, os meus 2 netos, eu amo demais, assim, eu sou capaz de dar minha vida por eles. Veja bem, consciente eu falo isso, mas naquele momento ele me irritou, eu deixei a irritação tomar conta, eu alimentei aquela irritação, eu ofendi de uma tal forma, com palavras tão duras, que assim, eu não sei se vou conseguir me fazer entender, mas era como se eu estivesse assistindo uma outra pessoa fazer aquilo. Foi uma coisa muito chocante, que eu me lembro até hoje. Ele arregalou um olho, ele ficou assim, branquinho, olhando para mim bem sério, tipo assim, tô vendo um monstro na minha frente. E foi um monstro que eu me tornei. Então, assim, e aquilo não era meu. De início eu alimentei, mas depois eu dei tanta vida, eu dei tanto alimento para aquilo ali, que perdi a razão, perdi a sanidade, eu estava sendo conduzida, porque eu conseguia olhar o que eu estava fazendo. Vocês conseguem me entender? Eu olhava. Digo, gente, quem é, sabe? Olha o que eu estou fazendo, mas eu vi e eu não consegui me parar. Mesmo vendo o absurdo que eu estava fazendo, vendo o estado que meu neto estava, eu não conseguia parar. Então, eu penso que naquele momento, né, essa experiência que eu estou compartilhando com vocês, é exatamente disso que nós estamos falando. Não alimente, não deixe, não dê cria, não dê oportunidade. Porque esse pensamento ruim, se alimentado, se deixar ele tomar conta, seja de raiva, seja de ciúme, nossa, já me confessei para vocês na quinta passada, uma pessoa extremamente ciumenta, possessiva, né? Já passei por cada situação também lamentável, porque a gente alimenta, vai alimentando, daqui a pouco já não é mais tu que responde. Tá todo mundo ali dando pitaco na tua vida, dizendo o que deves fazer e só te dizendo porcaria. Ninguém dali para te dizer nada de bom, tá? Então, isso em todas as ocasiões, em todas as situações, todas as nossas sombras. Então, muito cuidado, que na hora que a gente alimenta essa coisa ruim, a gente não está só. Tá? Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, compartilhar mais alguma experiência, mas isso para mim é uma coisa muito séria. Isso é o livro dos Espíritos do Allan Kardec, né, gente? Fala, querida. Então, é por isso que temos que sempre vigiar muito atentamente os nossos pensamentos, né? Porque nós temos que estar consciente 24/24, que a gente já estudou esse tema da quantos minutos por dia nós estamos em nós estamos com a nossa mente consciente para analisar o tipo de pensamento que a gente tem, né? Se é pensamento que serve, que não serve, se é positivo, se é negativo, se é construtivo, se é destrutivo.
porque os obsessores, eles passam pelo mínimo buraco da tua mente, que você pensa, agora minha mente está totalmente controlada, os obsessores aqui não vai passar. Quando você menos imagina, eles já estão passando pela tua mente, né? Num livro do Dr. Bezerra de Menezes, ele fala muito disso, que é um livro muito bom sobre a mediunidade. Então, por isso que a gente tem que estar 100% fazendo muita atenção nos nossos pensamentos, nossos comportamentos de irritação, nervoso, inveja, ódio, tudo esse lixo, né, que está nos nossos comportamentos, que pôs influência no nosso comportamento, vira comportamento, né? Ter inveja, ter ódio, ter raiva, ter nervoso, ter escato de ira, ter essas coisas, vira comportamento com o tempo, né? De tanto que ele fica intoxicado na nossa mente. Então, nós temos que desintoxicar a nossa mente, limpar a nossa mente, próprio pegar, que nem limpar o vidro da janela mesmo, limpar ele bem limpinho, deixar ele bem brilhoso, porque se a gente nota os nossos pensamentos, e vamos analisar o valor dos nossos pensamentos em todo segundo, vale quase pouco, né? Porque os obsessores estão ali te botando o lixo na tua mente, a gente tem que tirar todo esse lixo da mente. Com certeza, Tineri. Eles estão ali, ó, nossa, muito mais espertos que nós, muito mais atentos que nós, né? Mínimo deslize, eles tomam conta, né? Eu não sei se vocês viram, vocês acompanharam no noticiário, não sei, foi essa semana, eu acho, aquele carro que o motorista do ônibus cortou a frente, eu não entendi direito, mas vocês viram? O rapaz saiu do carro, entrou dentro do ônibus e agrediu o motorista. Estava ali, se pudéssemos filmar todos os espíritos aí, deveria ter uma legião de boa, de má vontade, né? Ali interferindo naquele comportamento dele. E óbvio, o nosso comportamento é que a gente pensa, a gente realiza, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, gente, bastante atenção. É muito mais sério do que a gente pensa, muito mais. Próximo, Cris. Mau pensamento. Isso até foi o que a Rosângela falou, ó, que quando surge em nós um mau pensamento, deixa eu tirar isso aqui, que senão não vou conseguir ler. Aqui. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal. Mas, a cuja atração podemos ceder ou resistir, por se tratar de solicitações de uma pessoa viva. Então, quer dizer, nós aqui, Vivinhos da Silva, né, temos a opção de escolher. Os maus pensamentos vão vir, vão. Aquele mau pensamento está ali, ó. Isso aí foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 20, né? Para quem quiser lá conferir. Então, é isso. É por isso que é necessário. A gente vai até se tornar repetitivo, mas é bem isso. Cuidado com o que tu pensa. Esse pensamento, se alimentado, um pensamento ruim alimentado, danou-se. Vai... Com certeza a gente vai estar fazendo coisas muito feias. Próxima, Cris, por favor. A sinceridade e a pureza de intenção é o essencial. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras. Por que será? Porque da mesma forma que um pensamento ruim atrai, né, toda a maldade, os espíritos sofredores, bons pensamentos emitem bons fluidos e atrai também espíritos bons. Então, a gente vai estar bem melhor acompanhado. Então, assim, ó, muito mais do que palavras, um bom pensamento faz toda a diferença, porque ele nos faz colocar em contato com energias boas, com pessoas boas, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, a recíproca é verdadeira também. Da mesma forma que os maus pensamentos nos colocam em conexão com espíritos sofredores e espíritos maldosos, o bom pensamento também nos coloca em conexão com o bem, com o amor, com a fraternidade, com a caridade. Aí a gente está bem, fica feliz, né? E por consequência, as pessoas que estão à nossa volta também são contaminadas por essa boa energia. Vocês conseguem imaginar se todas as pessoas conseguissem cultivar somente bons pensamentos? Nós estaremos na Terra, nós estaremos em Júpiter, que eu também li no Livro dos Espíritos, fiquei surpresa com essa informação, que lá em Júpiter...
Isso não é verdade. Tem pessoas que têm a mente pensamento positivo. Existe na Terra pessoas que pensam positivamente. Eu falei, óbvio, mas eu queria te dizer o seguinte, imagine se todas as pessoas, entendeu, Tinelli? Se todas as pessoas cultivassem somente bons pensamentos, atraíssem para si... Aí, quando vai entrar na era da civilização humana, que está no Livro dos Espíritos, né? Porque nós não estamos na era da civilização humana. Porque enquanto alguém existir na Terra, um só homem que vai fazer mal para o seu próprio irmão através pensamentos e palavras e ações, o plano terreno dos homens não vai entrar na civilização, que está escrito no Livro dos Espíritos, né? Eu não sei agora que página, porque não posso lembrar tudo, e está escrito lá. Nós, inclusive, enquanto existir um só homem na Terra que tem pensamentos negativos, faz ações negativas, né, como matar, roubar, guerra, tudo isso, a Terra não vai entrar, o plano terreno dos homens não vai entrar em época de civilização. Então, nós não estamos em época de civilização, segundo o Livro dos Espíritos, um capítulo ali, né? Mas existem na Terra muitas pessoas que têm a mente muito positiva. Nossa, existe muitas pessoas, Graças a Deus. Graças a Deus, que venham cada vez mais, né? Que a gente aprenda também, né, Tinelli? A gente que ainda tem pensamentos negativos, que ainda se deixa levar, né? Que a gente consiga, né, Tinelli? Seguir esse rumo, né? Mas então fica a dica. Mas nós temos que conseguir, não é que nós temos que conseguir, nós temos que botar na cabeça, na nossa mente, que nós temos que conseguir. Nós temos que desafiar esses pensamentos negativos e sair dessa coisa de ter pensamentos negativos, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que acordam da manhã cansada, caminha um passo, se sente cansado, chega às 4 da tarde já quer dormir, né? E os obsessores já estão comendo eles vivos mesmo, né? Porque não é capaz de limpar uma casa, de botar uma água na planta, porque se sente cansado, estressado, está sempre com a mente estressada, e, de consequência, tem o corpo estressado também, né? Essas pessoas já estão sendo comendo comida viva, né? Porque não tem mais força física, porque tudo depende dos pensamentos da mente e dos obsessores, né? Então, eles estão com as energias já destruídas, né? Com certeza, Tinelli, disseste tudo. Podemos ir para frente? Próximo, Cris, por favor. E aí está a nossa grande ajuda, pelo menos a minha, que eu não acho que mais pessoas também usam, né? Usam da oração. A oração é a força que nós temos, é a ajuda que Deus nos dá gratuitamente, ao alcance de nossas mãos, qualquer hora do dia ou da noite, né? Então, Joana de Ângeles diz, a oração constitui a força mais eficaz para vencer o medo e atirar-se com valor na conquista dos objetivos para os quais se encontra no mundo. Então, o Jorge falou há pouco tempo, ali na fala dele, que falando da questão da Cris Cessarolo, né? A questão do objetivo, né? Então, se eu tenho um objetivo, eu tenho que ter um objetivo nessa minha existência. Se eu tenho esse objetivo, e eu rezar, segurar nas mãos de Deus, ter vontade, ter perseverança, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Porque esse relato que eu falei para vocês do meu neto, ele foi, esse que eu digo para vocês, infelizmente, a gente tem que sofrer muito, é na dor que a gente aprende. Porque quando isso aconteceu, quando essa situação da minha irritação, com toda a legião que eu comentei com vocês há pouco, que me fez perder o rumo com meu neto, que é um serzinho que eu amo demais, de paixão, de amor, ali eu entendi que eu precisava mudar essa regra. Aí eu entendi, eu escolhi que eu não queria mais me irritar. Por quê? Porque, nossa, aí eu pensei comigo, naquele momento, se eu conseguir fazer isso com ele, que eu amo, imagino que eu não sou capaz de fazer com estranho. Então, se eu não dominar, se eu não aprender a lidar com isso aí, né? Então, dali para frente também é que eu resolvi. Então, a gente precisa, sim, fazer escolhas.
Agora, eu já comentei, já compartilhei com vocês também. Muitas vezes, eu estava já na metade do caminho. Eu, opa, volta. Não, não vou, não quero ir, tá? Não quero, né? E aí eu substituí aquele pensamento, e aí eu olhava a situação, eu buscava coisas boas naquela situação, seja ela qual for, porque, né, são N situações, mas é isso que eu digo, né? A gente precisa. E vou dizer para vocês, eu rezo muito, rezo, não, terço, nada, mas eu busco conexão com Deus de forma, assim, contínua, muito contínua, né? Justamente. Vou compartilhar com vocês também, né? Meu filho está passando por um momento difícil, meu neném, com 24 anos, e ontem à noite eu perdi o sono, preocupação de mãe, aquelas coisas, né? E aí eu comecei a rezar. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas pássaros, canto dos pássaros é algo que me conecta com a divindade. Não sei por quê, mas né? E acordei, acho que era umas 4 da manhã, 3 e pouco da manhã, e angustiada, né? O medo. Medo do que ele possa fazer, medo do rumo que ele vai dar para a vida dele, medo. E aí eu não conseguia mais dormir. Eu pensei, vamos lá, vamos rezar. E aí eu comecei a rezar, né? Mentalizei, pedi ajuda para Deus, rezei um Pai Nosso. Daqui a pouco um passarinho começou a cantar, gente. Madrugada, escuro. Então aquilo ali para mim foi a resposta de Deus, sabe? E aí eu dormi, sosseguei, acordei super bem. Aí, de manhã, já falei com ele, porque achei uma foto dele, pareceu com o pai dele, olhei assim, olha que parecido, gente, ele estava bem também, sabe? Então, assim, ó, veja, ele estava bem dormindo e eu acordada. Dali, o hábito mental, aquela coisa de querer controlar, de querer ir lá, ter que estar em cima. Por isso que eu digo, gente, nossa, várias experiências, várias vivências eu tenho para compartilhar, e sempre com a oração, sempre com Deus. Caminhem com Deus, segurem na mão dele, porque, nossa Senhora, e eu vou contar para vocês também, desculpe que eu fui faladeira, mas eu acho que eu tenho que compartilhar as vivências que eu tive, né? Há uns 3 anos atrás, esse mesmo meu filho estava passando por uma situação assim, aí ele me ligou, estava na Pinheira, quase meia-noite, eu passava da meia-noite já, ele ligou assim, bem desanimado, bem deprimido, tal, e falando um monte de besteira. Eu entrei em desespero, acordei o Jorge, tadinho. Jorge é o nosso anjo aqui na Terra, pelo menos é o meu, né? Mandei mensagem, Jorge, estás acordado? Não sei se ele vai lembrar. Ele assim, tô. Aí eu mandei um áudio bem desesperado, chorando. Ele, com a sabedoria dele, primeira coisa que ele me falou, tá, Helena, tu queres solucionar o problema ou tu queres ser mais um problema? Porque do jeito que eu estava, eu era mais um problema, que ele teria que resolver. Né? E aí eu optei, eles estão, então vamos rezar porque... E aí começamos a rezar, né, rezei ele, não sei se a Cris também participou desse momento, não deu 15 minutos, o meu filho mandou mensagem, mãe, o Kiko acabou de chegar, o Kiko era um amigo dele que morava no mesmo condomínio, apareceu lá do nada, para conversar, para acalmar meu filho. Então, se alguém acha que isso é uma coincidência, aí depois eu fui falar com o Kiko, eu disse, tá, Kiko, o que que tu resolveu ir lá bater na porta do Renan naquela hora? Ele, se eu estava dormindo, eu acordei pensando nele, fiquei angustiada, não sei, eu levantei e fui lá. Eu não sei se preciso detalhar mais, mas são provas evidentes que a gente tem. Nossa, Deus está conosco, basta que a gente chame por ele, segure na mão dele. Então, assim, ó, eu queria poder lembrar disso 24 horas por dia, sabe? Porque Deus já me deu várias provas de que está com a gente. Claro, desde que eu peça, desde que eu siga as suas leis. Eu não vou pedir ajuda para Deus para fazer uma maldade, gente, por favor. Não vou pedir ajuda para Deus para ganhar na Mega Sena. Não é disso que nós estamos falando. Mas sempre que a gente tem boa vontade, que a gente tem amor, sabe? E a gente chama por ele, ele não nos vira as costas. Acreditem, ele não nos vira. Ele está aí à nossa disposição. É só a gente segurar, pedir. Então, é a ferramenta, a oração constitui a força mais eficaz para vencer o medo e outras coisas também. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, podemos ir à frente. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado. Não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco.
compreenderia sua força e acreditaria na possibilidade de ele próprio alterar seu presente e seu futuro. Leon Dias. Esses são as figurinhas que o Jorge volta e meia manda, que eu adoro, eu fico guardando tudo, né, Jorge? Obrigada, tem ajudado muito. É bem sobre o que a gente acabou de falar, essa força que a gente tem, né? A gente tem a vontade, a gente tem fé, a vontade, a perseverança, né? Sabe, essa sede, a gente precisa, né? E a gente tem toda essa força dentro de nós somos perfeitos. Lembrei agora da Maria Laura e a Tati, que falam sempre, nós somos perfeitos, né? Só que a gente não costuma usar dessa força, a gente esquece que tem essa força. E a maior força, com certeza, está dentro de nós e é essa conexão, essa força que vem de Deus. Pode ir, Cris? Meu Deus, eu estou perdida na hora, deixa eu ver. Ai, 10:09, achei que ia acabar. Ai, Jesus. Então, vamos lá. O que nos falta, então? Adorei esse cachorrinho, vocês gostaram? Adorei. Por que insistimos no sofrimento? Por onde começar? Próximo, Cris. Disciplina da vontade. Necessariamente são indispensáveis vários recursos que auxiliam a montagem dos equipamentos da vontade, a saber, paciência, perseverança e autoconfiança. Paciência, porque é devagar que as coisas vão acontecer, não é do dia para a noite. Amanhã eu não vou mais me irritar, não é assim que funciona. Eu vou me irritar muitas vezes ainda até eu chegar no meu objetivo, eu vou cair e levantar muitas vezes. Mas eu preciso ter perseverança. E a autoconfiança é isso, lembrar dessa força que eu tenho dentro de mim. Essa força que está aqui dentro, que me torna capaz de mudar o meu futuro, de mudar o meu presente, de mudar o meu futuro, como estava no slide anterior. Então, tudo está nas nossas mãos. E a vontade é a nossa alavanca maior. Próximo, Cris. Somente quando se passa a viver a compreensão da realidade interior, deixa eu tirar aqui a figurinha daqui de cima. Somente quando se passa a viver a compreensão da realidade interior, descobrindo-se e conservando-se desperto para a ação do pensamento lógico e consciente, é que se libertam os efeitos danosos do passado e se estabelecem novas formas de conduta para o futuro. Já falamos sobre isso, né? Ó, desperto, gente. Nós temos que estar atento a essa nossa realidade interior. Temos que estar desperto. Não deixar que o pensamento nos domine. Estar presente aqui, nós temos que estar aqui, ó, cuidando, olhando, né? Aí é que a gente vai conseguir se libertar desses efeitos danosos. Que aos poucos, com paciência, com perseverança e boa vontade, a gente chega lá. Próximo, Cris. É necessário saber onde está, para saber onde quer chegar. É aquela situação que eu falei para vocês. Se eu nem sei o que penso, nem sei quais são as minhas sombras, não sei quais são meus hábitos mentais, não sei nada sobre mim, nem sei onde estou, aonde que eu vou chegar. Se eu não sei onde estou, não sei em que estágio eu estou, tampouco saberei para onde chegar. Então, o autoconhecimento, né? A gente precisa saber quais as sombras que mais nos dominam, né? Que mais nos fazem sofrer. A gente precisa se autoconhecer. E não tem outra forma senão se observar. Ah, eu sou invejosa? Sou invejosa. Eu sou arrogante, eu sou petulante, me acho melhor que os outros, adoro controlar, quero ser Deus, né? Sou irritada, ciumenta. Isso tudo faz parte de mim, né? Não era assim lá na minha origem, né? Mas com a queda e com todas as vivências, as experiências mal vividas, né? Sempre infringindo as leis de Deus, eu cheguei onde eu estou. Então, mas eu preciso me enxergar. Se eu não me enxergar, como é que eu vou mudar? Não existe essa possibilidade, né? Próximo. Nunca diga, eu não consigo. Você consegue sim. Basta ter força de vontade e fé. O que é a fé foi muito belamente falado, né? Nossa, aula de terça-feira foi falado sobre a fé.
que é essa fé? Essa entrega a Deus, essa confiança de que temos um Deus que está ali, que tudo que nos acontece é para nosso benefício. Esse Deus que está ali dando os puxões de orelhas porque a gente merece. Não existe injustiça divina, né? Então, tenha fé, olhe para aquela situação desagradável que te fez chorar, aprenda com aquilo. De alguma forma, uma aprovação, uma resignação, alguma coisa ali é merecido. Quando não tudo, né? Mas, então assim, ó, a gente consegue sim. Força de vontade, gente. Fé. Deus é conosco. E só está ali esperando que a gente queira. Quando a gente decidir, eu quero, nós vamos ter tudo a nosso favor. Tudo vai fluir. A chamada sincronicidade da vida, que a Maria Laura também falou. Acho que é o último, Cris. Acabou. Então, gente, é isso. Era isso que eu queria dizer para vocês. Agradecer a participação de todos, a paciência. Era isso que eu tinha. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Agora que eu vi, já são 8:55. Fala, minha amiga. Minha salvadora. Imagina. Não Não, foi? Quê? Tu sabe que tu foi minha salvadora. Quem me tirou, vi um cachorrinho doente, tá chorando, me pegou pelo pescoço, vamos, Kylian. É assim que eu vejo. Seria eternamente grata. Pois não, querida? Então, já falamos sobre isso, né? Nós somos uma grande corrente. E quem me pensou, né? Vamos dizer assim, foi o Jorge, né? E a gente vai sendo instrumentos de Deus, né? E trazendo novas pessoas, porque quando a gente percebe que esse novo comportamento faz tão bem, a gente quer muito compartilhar. Mas é claro que tem que ser com muita paciência, né? Porque não podemos ser arrogantes a ponto de querer conduzir a vida do outro. Então, faz parte do crescimento viver isso e, ao mesmo tempo, respeitar todos que estão à nossa volta e que não vivem a mesma, vamos dizer assim, esse mesmo pensamento, né? Que isso não nos faz melhor que ninguém. Na verdade, nos dá mais responsabilidade. Porque se a gente recebe tanta informação, nos cabe o papel de multiplicadores, né? A gente já falou isso tantas vezes. E é isso, e muito obrigada, né, por estares conosco. A aula foi excelente, tanto hoje quanto semana passada. A gente só tem a agradecer, e agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tanta transformação tua e de todos nós, né? Porque eu sempre digo, né, desde a época do grupo de jovens, quando a gente escuta esse tipo de coisa que nós falamos aqui, ou a gente foge, ou a gente se transforma. Não tem como ficar parado. Permanecer e ficar parado, né? Porque é um conhecimento tão novo e tão arrebatador, porque faz com que a gente realmente comece a compreender o que é essa força que vem de Deus, né? Então, é muito maravilhoso. É isso aí. É maravilhoso, com certeza. Jorge? Presente. Se vocês permitirem, eu gostaria de falar duas coisas, né? Primeiro, eu gostaria de falar para a Cris Tessauro, e para todo mundo, né? Vai servir de exemplo para todos nós, que tem a parábola do construtor, né? Que ou você constrói sua casa na areia ou constrói na pedra, né? Então, antes de ter um objetivo, se ele for material, perceber que tipo de material você está construindo a casa, né? Se esse objetivo está carregado de ambição, de ganância, de ciúme, é algo que vai prejudicar alguém. Se não for feito essas perguntas, né, para se tirar o material da construção que não sirva,
e a construção sair perfeita, é capaz de nós termos uma mistura. Então, é muito importante ter objetivos, mas precisa saber com que material está se construindo esses objetivos. E ter a fé, que é a confiança de que você vai conseguir e não deixar que nada, né, nem ninguém atrapalhe isso. E não vai atrapalhar, porque se o material da construção estiver de acordo com a vontade de Deus, ele vai, com certeza, acontecer. E o outro é que a Cris falou, que da transformação, a gente viu uma negadora, como ela mesma se colocou, né, a Helena, quanto mais, hoje se transformando numa mulher de fé, falando da própria fé e da vontade que ela tem e na confiança que ela tem em Deus. Então, não é nada impossível. E é exatamente isso, a transição da negação é para a fé. Todo negador tem dentro dele uma fé que está contraída. Se ele permitir liberar energia, ele vai ser um cara de mais confiança em Deus que existe nesse universo. Então, parabéns, Helena, que você consiga agora, não é, deixar que essa energia flua mais, saia lá da contração. E é o que Deus espera de você, que toda essa fé, essa confiança que você tem nele, que estava esquecida, ela venha à superfície e você dê provas disso no seu dia a dia. E que Jesus continue te iluminando. E vamos aí em frente. É o meu Era desejo. isso, Meu desejo, eu vou dizer para vocês, assim, é ser útil, servir. Até porque a bênção que a gente recebeu da cura do Arthur, né? Todas aquelas orações e toda a fé envolvida ali realmente fez a diferença, né? Também, né? Não só, mas também. Estamos aqui, precisando, é só chamar, presente. Obrigada, gente. Isso aí. Valeu, Helena. Alguém quer fazer o encerramento para nós? Eu faço. Opa, vamos lá, então. Vamos fechar os nossos olhos. Respirar fundo. Maria, me dá um Oi. minutinho. Eu gostaria que todo mundo fizesse uma corrente, primeiro pensasse em Jesus e depois colocasse Maria no meio dessa corrente. Tá bom, gente? Primeiro vamos todo mundo pensar em Jesus juntos e depois vamos pegar a Maria e colocar no meio dessa corrente e enviar todas essas energias benéficas, salutares, de cura, de harmonia de Jesus para ela. Vamos ser todos irradiar a energia de Jesus para ela. Combinado? Então vamos lá, Maria. Obrigada, amigo. Respirar fundo. Acessar o nosso mundo interior. Abraçar Jesus. Acalmar o nosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Que venha a nós ao teu reino e que seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Que não nos deixes cair em tentação, e que livre-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja, Senhor, e assim será. Com essa prece, a gente dá por encerrado os estudos da noite de hoje. Muito obrigada, Helena, pela aula.